a gente vai falar dos erros mais comuns no manejo de hipertensão, tá? E aqui a gente vai trazer eu vou trazer uma miríade de algumas coisas que, para alguns que talvez estejam um pouquinho mais avançados, pode ser que isso seja meio óbvio. Para os alunos da mentoria que já viram o nosso curso de hipertensão, que é muito elogiado, por sinal, por vocês, é, já tem isso daqui de core salteado, tá? E particularmente para quem trabalha bem no BS, para quem entende a dinâmica dos atendimentos, da psicoeducação com o paciente, isso daqui já faz parte meio que da essência do cuidado médico, tá? Então, primeiro de tudo, vocês precisam fazer a aferição com técnica adequada, tá? Confirmar, inclusive, se o manguito está calibrado, quando foi a última vez que foi calibrado. O paciente idealmente veio andando, veio correndo de longe, porque ele estava atrasado, não sei o que lá. Repouso. Sentado, isquios apoiados, pé no chão. Não ter fumado nos últimos 30 a 60 minutos, a depender do guideline, muda um pouquinho. Não estar com bexiga cheia. Não estar falando. E, idealmente, não estar em vigência de dor. Porque, assim como eu falei lá da pseudocrise hipertensiva, dor vai elevar a pressão arterial de uma forma fisiológica. Então, eu vou aferir aquele paciente se ele não tiver com nenhuma dor importante. Agora, se ele tiver com dor, cuidado com aquele valor, né? Vocês podem talvez não validar tanto, fazer um MRPA, enfim, para acompanhar, fazer uma analgesia se for valores um pouco maiores, esperar para reavaliar, para vocês se sentirem seguros, tá certo? Outra coisa, muito comum, manguito pequeno para circunferência braquial, tá? Paciente com um braço maior, seja por músculo, seja por obesidade, e não só a obesidade grau 2, grau 3, que às vezes isso fica óbvio porque nem fecha o manguito. Mas se um paciente, por exemplo, ele tem uma obesidade com uma concentração um pouco maior, ou um sobrepeso com uma concentração um pouco maior de gordura nos braços, a circunferência braquial dele for maior do que 36, 38 centímetros, a depender de qual for o manguito que vocês usarem e tiverem aí na UBS, o manguito pequeno vai hipervalorizar a pressão. Então, aquele paciente ali tem uma falsa elevação pressórica. Olha só, às vezes vocês nem. Quando foi a última vez que vocês pensaram nisso? Vocês costumam medir a circunferência braquial, se vocês acham que o paciente tem uma circunferência um pouquinho maior de braço, ou vocês, de maneira geral, não se atentam a isso? Comenta aqui nos comentários do YouTube, por favor. E, preferencialmente, a menos que seja num ambiente de emergência, né, uma coisa muito caótica, a gente está falando de aferição em dois membros, né? Para não deixar passar batido uma coarctação, que seja uma dissecção um pouco mais importante, mas que não está tão aguda, tá certo? Então, técnica adequada. Ah, e a posição do braço, né? Idealmente o braço está na posição do coração, com a mão aqui mais ou menos na altura do mamilo, tá? Então, suporte de braço, suporte na mesa, tá? Para vocês conseguirem fazer isso adequadamente, beleza? Bom, seguimos. Manejo agressivo de PA sem emergência. Eu já tinha comentado isso anteriormente. Mas se um paciente tem urgência, e vamos lembrar o que é urgência, elevações acima de 18 por 12, sem lesão de órgão-alvo. Vocês devem fazer um manejo ali, começar com um captopril, com um losartana, enfim, o que tiver ali dentro da sua UBS, sim, mas vocês não precisam ficar com o cara sentado lá até abaixar. E nem é isso que deve ser feito. Vocês não precisam dar 3, 4, 5 captopril porque tá 18, eu quero que abaixe para 12. Não, tá? Forma gradual. Acompanhem, retorno precoce, sinais de alarme, faz o início do manejo e depois dá seguimento ambulatorial, tá bom? E lembrando, pseudocrise. Uma pseudocrise, galera, não é para dar antihipertensivo, não é para fazer dar losartana, não é para dar, sei lá, medicação EV, metoprolol, que eu já vi umas loucuras dessa, atenolol. Não. É para você entender qual que é a causa base, né? Se você suspeitar, se você de fato entender que aquilo pode ser uma pseudocrise e manejar aquilo de acordo. Então, se for uma ansiedade, manejar a ansiedade.
Se for uma dor aguda barra crônica, você vai fazer uma analgesia e reavaliar o paciente, né? Porque aí sim, é uma pseudocrise, mas pô, o valor está muito alto, claro, então esse paciente tem que ficar ali um pouquinho, você vai explicar tudo para ele, você vai fazer uma analgesia, você vai fazer uma medicação, você vai deixar ele ali 1, 2 horas esperando, deu uma baixada, chegou para 16, chegou para 15, maravilha, você dá alta para aquele paciente e você faz o MRPA controlando para entender se a média da pressão tem ficado alterada em outros dias. Combinado? Bom, seguimos. Vocês estão gostando da aula, gente? Tá bom aí, galera? Os alunos, galera do YouTube, vão confirmando aqui que tá tudo certo, tá? Tá bom. Muitas vezes a gente tem, até na ânsia de ajudar, a gente quer abaixar mais a pressão, né? Tem que abaixar, é 13, é 12, que aí a Sociedade Americana de Cardio fala que melhor é 12, melhor é 13. E claro que, principalmente para pacientes mais jovens, existem já vários estudos que quanto mais rigoroso for o nosso controle pressórico, melhores são os desfechos. Mas nem para todos os pacientes são assim. Então, claro, um paciente de 30, de 40, de 50 anos, que é ativo, que consegue fazer todas as coisas dele, que não tem grande prejuízo, quanto mais próximo do 13, do 12 ele ficar, pô, maravilha. Agora, muitas vezes vai chegar um paciente mais idosinho, que já tem metas um pouquinho mais toleráveis, 13 ou 14, a depender das fragilidades. Esse paciente, gente, a gente não precisa ficar baixando a pressão na marra, não precisa ficar aumentando doses, não precisa ficar colocando mais medicação, porque às vezes ele mesmo estando naquele momento, 13/9, 14/9, pô, pode ser que aquilo para aquele perfil de paciente seja a meta, tá bom? Então, pessoal, muita atenção com essas metas para vocês não serem muito agressivos. Isso pode ser muito pior para vocês. Combinado? E por último, mas não menos importante, falta de adesão do paciente. E aí, galera, falta de adesão do paciente, tem muito médico que vai entender que assim, o paciente não faz nada que eu mando. E até pode ser verdade, galera, mas eu faço a seguinte provocação. O paciente, ele é leigo, tá? E é claro que ele tem, e a gente precisa trazer essa corresponsabilização, essa autocrítica com relação à responsabilidade dele no próprio cuidado, mas também, na maioria dos casos, tá? Eu não estou falando de pacientes que não querem nada com nada, ou que são, que têm traços ou transtornos de personalidade, porque aí são outros 500, mas na maioria das vezes, o paciente, ele não entende sobre a doença, o paciente não entende sobre o que e por que ele precisa fazer aquilo. O paciente também não entende, às vezes, a letra do médico, ele não sabe, não lembra, ou é analfabeto, e você escreveu e nem se atentou a isso, que ele não saberia ler, certo? Então, quando vocês pegarem pacientes que têm uma refratariedade já no tratamento, que às vezes tem um colega antigamente que descreveu o paciente não adere, não sei o quê, não toma, muito mais do que pedir exames, do que fazer outros manejos, do que adicionar medicação, dá um passo atrás. Entende o que o paciente entende sobre hipertensão, sobre a doença dele. Faz um CIF, né, do método clínico centrado na pessoa, para entender se ele tem medo ou não, se ele passa mal com o remédio, e aí por isso que ele não está tomando remédio, se ele achava porque, sei lá, algum vizinho falou que tinha que fazer um tratamento só quando a pressão tivesse alta, que ele toma, prefere remédio natural e que aí ele toma chá de mulungu para baixar a pressão. Pra gente, talvez isso possa tudo ser muito chocante, assim, mas o paciente, ele é leigo, gente. Então, é nossa função como técnico saber garimpar isso do paciente e dentro da nossa comunicação, dentro da nossa explicação, dentro da nossa fala, trazer a importância do que é importante, pactuar coisas com o paciente, corresponsabilizar também o paciente, falar que ele tem função no próprio cuidado, mas, de maneira geral, se deixar aberto para essa construção conjunta. Né? Pensando em método clínico centrado na pessoa, não só em RAS, mas em tudo, essa construção, esse acompanhamento contínuo é o que vai garantir o sucesso de vocês, seja num manejo ambulatorial de um paciente mais crônico,
Seja num paciente ali numa urgência, numa pseudocrise que está com medo. Eu já tomei 2 antihipertensivos e não melhora, eu vim aqui porque não sei o quê. Você vai ter que contornar ele, digamos assim, na conversa e explicar para ele porque que ele não precisa de mais um captopril. Ele precisa de uma dipirona, talvez, e aí depois um controle melhor da dor, seja aguda ou crônica, e aí depois só o MRPA, percebe? Então é muito mais do que simplesmente chegar e prescrever um antihipertensivo. É quase que uma arte, tá? E para quem for perdendo isso, gente, eu sinto muito, porque a tendência é que cada vez mais com inteligência artificial, quem for só seguidor de checklist ou de protocolo, daqui a pouco uma gestão aí vai ter ideia de colocar uma triagem com GPT. E se eles entenderem que não está mudando muito, que reduziu o custo, que não sei o que lá, talvez eles pensem em reduzir a equipe pela metade, tá? Então, vocês precisam ter essa condição do raciocínio clínico, técnico, humano, médico e, óbvio, somar as ferramentas novas que estão por vir, que estão aqui, na verdade.